Nosso aniversário de casamento estava chegando, e eu estava cheia de expectativas. 7 anos juntos. 7 anos de altos e baixos, mas com um equilíbrio que eu acreditava ser suficiente para manter a chama acesa. Daniel, meu marido, sempre foi um homem mais reservado, não muito dado a gestos românticos. Mas, recentemente, ele vinha demonstrando um comportamento diferente, mais atento e carinhoso. Esses gestos me faziam pensar que ele realmente queria que nosso casamento fosse renovado. Nos últimos dias, ele parecia um pouco mais distante, mas não de uma forma negativa. Pelo contrário, ele parecia um pouco mais concentrado, com um brilho nos olhos, como se estivesse guardando algo para o nosso grande dia. Era como se ele estivesse preparando uma surpresa para mim, e eu me peguei alimentando essa ideia. Eu percebi que ele andava trocando mensagens no celular de uma forma mais discreta, o que normalmente não me incomodaria. No entanto, dessa vez, percebi que ele ficava agindo de forma apressada sempre que eu entrava no cômodo. Quando ele viu que eu estava perto, rapidamente fechava a tela do celular ou virava a tela para o lado, como se estivesse tentando esconder algo. O fato de ele ser assim tão misterioso, tão fechado, me deixou curiosa, mas ao mesmo tempo eu não queria estragar a surpresa. O comportamento dele gerou uma mistura de excitação e apreensão. Será que ele estava planejando algo grandioso para o nosso aniversário de casamento? Será que ele finalmente havia se rendido ao romance que eu sempre desejei? Eu decidi que, por mais que a curiosidade me consumisse, não iria questioná-lo. Ele, normalmente, gostava de manter suas surpresas para si, então pensei que talvez estivesse preparando uma noite maravilhosa para nós dois. Na semana do nosso aniversário, durante uma tarde em que eu estava organizando a casa, encontrei um recibo de reserva em cima da comoda. O papel estava visivelmente amassado, como se ele tivesse tentado escondê-lo de alguma forma. Era uma confirmação de reserva em um restaurante luxuoso, um lugar chique que eu sempre sonhei em visitar, mas que, até então, era fora da nossa realidade financeira. Será possível? Ele está mesmo fazendo isso? Meu coração disparou. Eu me imaginei sentada à mesa, ao lado dele, em um jantar especial, talvez relembrando os bons momentos que passamos juntos e discutindo os planos para o futuro. Eu até pensei que ele poderia ter escolhido esse restaurante como parte de uma surpresa maior. Imaginei que ele faria uma declaração de amor, talvez até renovando nossos votos. Nos dias seguintes, o comportamento dele ficou ainda mais estranho. Ele começou a sair mais cedo para o trabalho e, algumas vezes, voltava para casa mais tarde do que o normal. Quando eu perguntava sobre o que ele estava fazendo, ele apenas respondia que tinha muito a fazer, que estava sobrecarregado com o trabalho. Mas eu sabia que, de algum modo, algo estava acontecendo. Ele parecia estar tentando esconder alguma coisa, e o mistério só aumentava minha curiosidade. Eu acreditava, de coração, que era algo relacionado ao nosso aniversário, então continuei a nutrir minha expectativa. Na véspera do nosso grande dia, resolvi ir até a loja comprar um presente para ele. Eu queria fazer algo especial, então escolhi um relógio que ele havia cobrado tanto ao longo dos últimos meses. Era um presente significativo, algo que ele queria, mas também algo que mostrava o quanto eu me importava com ele. Queria mostrar que, embora ele fosse mais fechado e não expressasse muito seus sentimentos, eu o conhecia profundamente. Quando cheguei em casa, meu coração ainda estava em ebulição com a expectativa do que viria. Subi as escadas, entrei no quarto e coloquei o presente em cima da escrivaninha, perto do seu computador. O cenário estava tão romântico em minha mente, e eu não via a hora de vê-lo abrir o presente. Ele iria se emocionar, eu sabia, embora fosse difícil ele expressar seus sentimentos. E esse era um dos meus maiores desejos, que ele se abrisse para mim, para o amor que a gente construiu ao longo dos anos. Foi então que algo me chamou a atenção. O laptop de Daniel estava aberto, e eu percebi que ele deixará uma janela do e-mail aberta. O título da mensagem não me deixou curiosa, mas sim a frase confirmação de reserva para 2. Nome: Mariana. Mariana. Eu parei imediatamente, congelada, sem saber o que fazer. O nome era o de minha irmã. Ela sempre foi mais próxima de Daniel do que eu gostaria, mas nunca imaginei que chegariam a esse ponto.
Será que ela estava planejando uma surpresa para mim também? Será que ela e Daniel haviam se unido para organizar algo especial? Confusa, me aproximei do computador. O que encontrei, porém, não era nada do que eu imaginava. O restante da conversa estava aberto, e eu vi outra mensagem logo abaixo, a qual me fez suar frio. Ela dizia: "Mal posso esperar para te ver. Vai ser inesquecível. Escolhi o melhor vinho para a gente brindar, a nós dois." A nós dois. A sensação de choque foi imediata. Eu estava paralisada. O chão parecia sumir sob meus pés, e meu estômago se revirou. Não era possível. Meu marido, Daniel, estava se preparando para algo com minha própria irmã? Algo tão íntimo, tão pessoal? Isso não fazia sentido. Eles estavam indo a um jantar romântico, e ele não havia me contado nada, escondido embaixo do manto de uma surpresa que eu tinha imaginado. Senti uma dor no peito, como se o ar me faltasse. A dor da traição não é algo que se pode prever. Em um momento, você está imersa na esperança, na confiança, e no seguinte, tudo desmorona, se quebra em pedaços diante de você. Eu estava prestes a descobrir o que meu marido realmente sentia, e o pior é que nem era por mim. O relógio que eu havia comprado para ele escorregou das minhas mãos e caiu no chão, emitindo um som seco que me tirou da minha paralisia. Tudo estava indo para o fundo do poço, e eu, completamente em choque, sabia que essa noite jamais seria como eu imaginava. Naquela noite, a tensão pairava no ar como uma nuvem escura. Eu ainda estava em choque, tentando processar a verdade amarga que acabará de descobrir. O que eu imaginei que fosse uma noite especial, uma comemoração ao nosso amor, estava prestes a se transformar em um pesadelo sem fim. Em vez de receber um gesto de carinho de Daniel, eu fui brutalmente atingida pela revelação de que meu marido estava planejando algo com a minha irmã. Algo muito mais íntimo do que qualquer um de nós poderia imaginar. O recibo, com o nome de Mariana em destaque, queimava minhas mãos. Eu me perguntava como ele podia ser tão insensível. A dor e a traição se entrelaçaram dentro de mim, criando um turbilhão de emoções contraditórias. Eu sentia raiva, mas também uma dor profunda e desesperadora. Como ele pôde fazer isso comigo, justamente no nosso aniversário de casamento, um momento que deveria ser só nosso? Como ele ousou planejar essa surpresa com a minha irmã, aquela com quem eu compartilhei tantos momentos da minha vida? Eu estava em pé, no meio do corredor, os passos de Daniel se aproximando, e cada batida do meu coração parecia mais forte do que a anterior. Ele ainda não sabia que eu sabia, mas eu já podia ouvir o som da sua voz, a maneira com que ele se preparava para dar o primeiro passo em direção ao meu perdão, ao que ele imaginava ser uma simples confusão. Eu queria acreditar nisso. Queria tanto acreditar que isso não passava de um erro de interpretação, de uma simples confusão. Mas o recibo não mentia, e o nome da minha irmã ali, em letras maiúsculas, dizia tudo o que eu precisava saber. Quando ele entrou pela porta, a sua postura era a de sempre. Um homem que se achava no controle, que queria impressionar a esposa com algo grandioso. Ele estava com um sorriso no rosto, vestindo um terno elegante, e parecia tão tranquilo. Ele se aproximou de mim com a mesma confiança de sempre, mas naquele momento eu via tudo de maneira diferente. Cada movimento dele me irritava mais. Cada palavra parecia estar carregada de um falso carinho. "Oi, amor, você está linda. Está pronta para a nossa noite?" Ele disse, tentando dar um beijo na minha bochecha. Seu tom era doce, como se nada estivesse errado. Mas eu já não conseguia sentir nada além de um vazio gelado por dentro. Eu não consegui responder de imediato. Estava paralisada, com o recibo em minha mão, os olhos fixos nele, esperando que ele visse o que estava acontecendo. Eu sentia como se estivesse em um pesadelo e que, a qualquer momento, eu iria acordar e perceber que tudo aquilo era apenas um erro. Mas eu sabia que não era um erro. Eu não precisava de mais nada além da expressão dele para entender que eu estava prestes a enfrentar a realidade. A dor e a raiva se misturaram de uma maneira tão intensa que mal consegui segurar as lágrimas. A expressão dele começou a mudar assim que viu o recibo que eu estava segurando. Ele percebeu, sem que eu precisasse dizer uma palavra, que algo estava muito errado.
Ele olhou para o papel e, por um momento, sua postura vacilou. O sorriso foi substituído por uma leve tensão, como se ele estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Amor, o que está acontecendo? Você está bem? Ele perguntou, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Eu não podia mais aguentar aquilo. Ele estava me tratando como se estivesse tudo bem, como se ele não tivesse feito nada de errado. Mas tudo estava errado, e eu precisava colocar para fora a dor que estava me consumindo. Eu não queria mais segurar a verdade, não queria mais fingir que estava tudo bem. Você acha que estou cega, Daniel? Eu falei com a voz embargada, mas cheia de força. Você acha que não percebi o que está acontecendo? Você estava planejando tudo isso com a minha irmã, com Mariana. Como você pôde fazer isso comigo? Eu soltei as palavras com uma raiva que estava se acumulando dentro de mim. Como você se atreveu a me enganar assim? Ele olhou para mim, completamente atordoado. Sua reação não foi a que eu esperava. Não havia o arrependimento que eu imaginava ver. Havia apenas vergonha. E eu percebi naquele momento que, na verdade, ele não estava nem um pouco arrependido. Ele estava com medo de ser descoberto, mas não parecia se importar em ter me ferido. Ele abaixou a cabeça e foi só então que ele tentou falar, mas as palavras saíram trêmulas, sem convicção. Eu posso explicar, por favor, deixe eu te explicar. Ele começou, tentando desviar os olhos, claramente nervoso, mas sem saber o que dizer. Eu não conseguia mais ouvir suas desculpas. O que ele tinha para dizer não significava nada para mim naquele momento. Eu queria ouvir a verdade, mas ele não estava me dando o que eu precisava. Ele só estava tentando se justificar, se esquivar da responsabilidade. Eu não preciso das suas explicações, Daniel. A dor me fez ser mais firme. O que está acontecendo entre você e a minha irmã? O que você está fazendo comigo? Eu não conseguia entender. Ele estava tentando me convencer de algo que eu não queria mais acreditar. Eu precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo dentro dele, mas ele não parecia disposto a me dar isso. Ele hesitou por um longo tempo, os olhos evitando os meus, e então, em um suspiro, ele finalmente se entregou à verdade. Eu me envolvi com ela, sim. Eu sei que errei, que sou um idiota. Ele falou, a voz cheia de vergonha e culpa, mas algo ainda estava faltando. Ele não estava se arrependendo como eu queria. Não estava me pedindo perdão de verdade, estava apenas se desculpando por ser pego. Eu fiquei em silêncio, as palavras dele ecoando na minha mente, uma após a outra. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A dor que eu sentia era tão intensa que parecia sufocar todo o resto. Aquele homem, que eu tinha amado e respeitado por tantos anos, agora estava me dizendo, sem remorso, que tinha me traído com a minha própria irmã. Eu respirei fundo, tentando controlar a onda de emoções que me invadiu. Eu precisava de um momento para processar tudo aquilo, para entender o que fazer com a dor que ele acabará de me causar. Mas, por mais que eu tentasse, nada parecia fazer sentido. Nada poderia apagar a realidade de que ele havia me trocado, e pior, o havia feito com alguém que eu amava. Você me deixou sozinha nessa mentira. Você escolheu ela, não a mim. Agora, o que você quer que eu faça com isso? As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas elas cortaram o ar como uma lâmina. Eu estava tentando manter a calma, tentando não deixar que a raiva tomasse conta de mim, mas sabia que nada seria mais como antes. Nada. Ele ficou em silêncio, e esse silêncio entre nós parecia mais ensurdecedor do que qualquer briga. Eu sabia que a partir daquele momento, algo irreversível havia acontecido. A confiança que eu tinha nele estava destruída, e com ela, o que restava do nosso casamento. Ele não precisava me dizer mais nada. Eu já sabia o que ele tinha feito, e sabia que nada mais poderia consertar aquilo. Era tarde demais. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. O silêncio que pairava entre mim e Daniel era pesado, denso. Eu sentia o peso de cada palavra não dita, de cada gesto que ele poderia ter feito para me mostrar que estava arrependido, mas não o fez. Ele continuava parado, com os olhos baixos,
claramente sem saber o que dizer. E eu, por outro lado, não tinha mais forças para me enganar. Tudo estava claro agora. Ele me traíra com a minha própria irmã. E o pior, estava tentando me convencer de que estava arrependido, mas as palavras eram vazias, sem emoção verdadeira. Eu olhei para ele, e naquele momento, todas as memórias de nosso relacionamento, todos os momentos de carinho e confiança, se desfizeram diante de mim. A dor era indescritível. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés, me engolindo em uma espiral de decepção. Eu me senti traída de todas as formas possíveis. Não só por Daniel, mas também por Mariana. Como ela pôde fazer isso comigo? Como ela pôde se envolver com o homem que eu amava, que eu considerava o meu parceiro para a vida toda? Eu respirei fundo, tentando colocar minha mente em ordem. O choque estava começando a passar, mas agora uma nova emoção tomava conta de mim: o desprezo. Eu estava cansada de ser a vítima. Estava cansada de viver uma mentira. Não importava mais o que Daniel tinha a dizer. Ele havia escolhido sua cama e agora teria que dormir nela. Eu não consigo continuar com isso, Daniel. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ele me olhou, e seus olhos estavam cheios de uma mistura de culpa e desespero. Mas eu não podia mais ceder a isso. Eu não posso mais ficar com você. Ele deu um passo em minha direção, como se fosse tentar me abraçar, como se fosse tentar reconquistar um pedaço do que restava entre nós. Mas naquele momento, eu não queria o seu toque. Eu não queria mais sentir nada que me lembrasse da pessoa que ele era agora. Eu me afastei dele, meu corpo recuando automaticamente, como se ele fosse um estranho. Um estranho que me feriu de uma forma irreparável. Eu sei que errei. Ele disse com a voz embargada, tentando se aproximar novamente. Mas por favor, não faz isso. Eu te amo, você sabe disso. Isso foi um erro que nunca mais vou cometer. Mas, naquele momento, as palavras dele soaram como um eco distante. Não havia mais amor. Não havia mais nada. Eu sentia um vazio tão profundo dentro de mim que parecia que ele me havia roubado uma parte de quem eu era. Eu já não reconhecia a pessoa à minha frente. Não o homem que eu amava, mas um homem que havia me traído de maneira tão cruel. Ele estava tentando me convencer de algo que, no fundo, ele mesmo sabia que não era mais possível, que nós dois poderíamos superar essa mentira. Eu olhei para ele, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não queria chorar por ele. Não queria mais derramar lágrimas por um homem que não valia meu esforço. Mas o peso da dor era inevitável. A raiva ainda queimava dentro de mim, mas também havia uma tristeza profunda, uma sensação de perda irreparável. Eu olhei para a porta e depois voltei a olhar para ele, tentando encontrar uma resposta dentro de mim para aquilo que ele acabará de dizer. Eu te amava, Daniel. Eu realmente te amava. A voz me falhou, mas eu consegui me manter firme. Mas você me quebrou de uma maneira que nunca vai ter volta. Ele abriu a boca como se fosse falar algo, mas parou. Seus olhos estavam marejados, mas ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. Ele sabia que tinha perdido. Aquelas palavras que eu disse estavam gravadas na sua mente, e ele sabia que, no fundo, as minhas palavras estavam dizendo a verdade. Nosso casamento estava acabado. A distância entre nós parecia aumentar a cada segundo. Aquela sensação de incompletude estava se tornando insuportável. Ele não era mais o homem que eu via antes. Eu não via mais o Daniel que me fez promessas de uma vida juntos, que me fez acreditar em um futuro compartilhado. Agora, ele era apenas um estranho que havia se perdido nas próprias escolhas. Eu vou embora. Eu falei com firmeza, finalmente encontrando forças para tomar a decisão que deveria ter tomado antes. Eu não consigo mais estar aqui. Não aqui, com você. Eu comecei a caminhar em direção à porta. Cada passo era um ato de libertação. Mas, ao mesmo tempo, meu coração estava se partindo, como se ele fosse uma parte de mim que eu tivesse que deixar para trás. Ele me olhou, e pela primeira vez, senti que ele realmente via o que havia feito. Mas ele não fez nenhum movimento para me impedir.
Ele sabia que eu estava certa, e sabia também que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Quando passei pela porta, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu estava livre. Livre das mentiras, das traições, do peso de uma relação que já não existia mais. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, que seria complicado seguir em frente sem ele, mas sabia também que não podia mais viver em uma mentira. Eu fechei a porta atrás de mim. Ao olhar para o futuro, sabia que esse seria o primeiro passo para algo novo. Algo que eu não sabia o que seria, mas que eu precisava descobrir. O homem que eu havia amado e a irmã que eu tanto confiava haviam me mostrado o que significava ser ferida. Agora, era hora de me curar, sozinha. Mas as perguntas ainda estavam em minha mente. O que aconteceria com a minha irmã? E como eu lidaria com o fato de que, apesar de tudo, eu ainda sentia um vazio profundo pela perda daquela vida que construímos juntos? Eu não sabia as respostas, mas sabia que era hora de seguir em frente, sem olhar para trás. Eu olhei pela janela do apartamento onde eu havia vivido com Daniel. As luzes da cidade brilhavam ao longe, e a rua estava tranquila. Eu sabia que esse era o fim de uma era, o fim de um capítulo que eu pensei que fosse eterno. No entanto, era também o começo de algo novo. Algo que eu precisava criar para mim mesma. Eu estava sozinha agora, mas talvez essa fosse a oportunidade para finalmente encontrar quem eu realmente era. E, apesar da dor, sabia que essa jornada começaria com um passo muito importante. O primeiro passo para minha independência emocional. Quando entrei no carro e fechei a porta, senti uma calmaria crescente. Mesmo com a incerteza sobre o futuro, sabia que tomara a decisão certa. As imagens da vida que eu tinha com Daniel e Mariana passaram pela minha mente, mas agora estavam distantes, como se tivessem ocorrido em outra vida. Eu não mais me via naquela história. Agora, o que importava era o que eu faria a seguir, para que minha felicidade voltasse a ser minha responsabilidade. E enquanto eu dirigia pelas ruas, com o vento frio batendo nas minhas bochechas, eu finalmente senti algo que há muito tempo não sentia: liberdade. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!